Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recanto Crochê para mais uma aula no nosso canal. Sejam todos bem-vindos a esse canal, um canal de aprendizado para vocês artesãos que estão empenhados nessa linda arte que é o crochê. Hoje nós iremos confeccionar juntos essas lindas flores que servem tanto para aplicação como para colocar em suplá, tiaras, bonés, tapetes, para utilizar em conjuntos de banheiro. Usem a criatividade de vocês para fazer essa linda flor e as aplicações nos trabalhos manuais de vocês. Essa daqui foi confeccionada com o barbante número 4. Esta foi confeccionada com a lã. Este daqui já foi confeccionada com a linha Cleia, é mais fininha, perceba que ela ficou menorzinha. Essa daqui foi confeccionada com a linha Anne, ela ficou maiorzinha. E esta com a linha Pérola. Observe a diferença de tamanho. Então, de acordo com os trabalhos que vocês forem fazendo, vocês podem ir adequando. A receita é a mesma, porém, com o fio utilizado, ela vai ficar ou menorzinha ou maiorzinha. Aí, vocês vão adequar a cada uma peça que vocês vão estar aplicando essa linda flor. E os materiais que nós utilizaremos hoje será o fio pérola, que é muito parecido com o fio Anne, uma agulha de crochê com a numeração 2,5, uma agulha de tapeceiro, vocês podem estar utilizando aquela agulha normal de costura também, não tem problema. Uma pérola, ela não é tão pequena, uma tesoura para os arremates e uma caneta. Então, vamos à nossa aulinha de hoje. Iniciaremos o nosso trabalho da seguinte forma. Eu vou prender o fio com o meu polegar e aqui eu vou fazer 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Depois que eu fiz essas 5 voltas, eu vou tirar, porque eu vou trabalhar com esse arquinho que foi formado aqui. Pronto, tirei a caneta. Venho com a agulha que nós iremos trabalhar, que é de crochê. Vou puxar o fio para frente e já começo fazendo os pontos baixos. Entro com a agulha nesse arquinho, puxo o fio para frente, percebam? Dou uma laçada e já passo por dentro das duas alças. Farei aqui 12 pontos baixos. Já fiz 2. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7. Esse fiozinho eu vim escondendo, tá? Por detrás do trabalho. 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Dou uma puxadinha nesse fio, depois eu vou cortar esse excedente. Agora eu faço um ponto baixíssimo, só para fechar esse arquinho. Um ponto baixíssimo, fechei o arquinho. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadas, entro aqui no próximo ponto de base, puxo o fio para frente, uma laçada, puxo as 2 alças, uma laçada, puxo as 2 alças, uma laçada, puxo as 2 alças. Agora eu farei 1, 2, 3 laçadas. O primeiro foi um ponto alto duplo, agora eu tenho um ponto alto triplo. Entro no mesmo ponto de base, puxa a alça para frente, uma laçada, passo por dentro das 2 alças, uma laçada, passo por dentro das 2 alças, uma laçada, passo por dentro das 2 alças, uma laçada, passo por dentro das 2 alças. Farei novamente 1, 2, 3 laçadas na agulha. Entro no mesmo ponto de base. Puxei o fio para frente, uma laçada, passo por dentro das 2 alças, uma laçada, passo por dentro das 2 alças, uma laçada, passo por dentro das 2 alças,
uma laçada, passo por dentro das duas alças. Perceba que aqui a gente tem um agrupamento de 4 sequências de pontos altos, sendo que o primeiro são 4 correntinhas, o segundo são 2 laçadas, que é um ponto alto duplo, e o terceiro e o quarto são 2 pontos altos triplos. Agora eu vou dar uma laçada na minha agulha, vou entrar aqui, vou pular 1, 2, 3 agrupamentos de ponto e vou entrar aqui nesse espaçamento, depois do terceiro, estão vendo? Entro, puxo o fio para a frente, dou uma laçada, arremato os 2 primeiros fios e os outros 2 eu não arremato. Dou uma laçada, entro novamente no mesmo espaçamento, puxo o fio para a frente, uma laçada, arremato os 2 primeiros fios e o outro não. Aqui, na verdade, é um meio ponto alto comum que nós estamos fazendo, a gente não está finalizando ele. Dou uma laçada, entro novamente, puxo o fio para a frente, uma laçada, passo por dentro das duas alças e deixo as duas sem fazer. Já tenho 3 pontos altos, meio pontos altos feito. Então, eu vou precisar de fazer 9 pontos aqui. Tenho 3, uma laçada, vou para o quarto, puxo o fio para a frente, uma laçada, passo por dentro das duas alças e não finalizo. Uma laçada, entro novamente, puxo o fio para a frente, uma laçada, arremato as duas alças e as outras eu não faço. Uma laçada, entro de novo no mesmo espaço, puxo o fio para folgar um pouquinho, estão vendo? Uma laçada, passo por dentro das duas alças e não finalizo. Uma laçada, entro de novo entre essas três pontos altos que nós fizemos aqui, sequenciado. Uma laçada, puxo as duas alças e as outras duas eu também não faço. Agora, nós já temos 2, 4, 6, 7 pontos. Ainda faltam 2. Uma laçada, entro novamente no mesmo espaçamento, puxo o fio para a frente, dou uma levantadinha para folgar um pouquinho, uma laçada, passo por dentro das duas alças e também não finalizo. Uma laçada, entro novamente no mesmo espaçamento, puxo o fio para a frente, uma laçada, passo por dentro das duas alças e vai ficando assim. Agora, eu venho aqui em um ponto baixo, arremato as duas laçadas, dou uma laçada na agulha, arremato as outras duas alças, uma laçada, arremato as duas alças, uma laçada, arremato as duas alças, outra laçada, arremato as duas alças. Aqui eu vou arrematar de 2 em 2 alças. Puxo a laçada e arremato as duas alças. Assim eu vou fazendo até chegar no finalzinho aqui dessa pétala. Pronto. Arrematei as duas últimas, tá ficando assim. 1, 2, 3 correntinhas, porque eu vou fazer aqui um ponto picu. Entro nas duas laçadinhas, percebam? Dou uma laçada e já arremato esse ponto picu. Agora, aqui na lateral da flor, dessa pétala, ela fica com umas laçadinhas. Estão vendo essas laçadinhas aqui? A gente vai trabalhar dentro dessas laçadinhas. Então, vamos lá. A gente pega o fio, a gente não vai dar laçada, a gente vai entrar aqui na laçada de base, dá uma laçada e puxa e já arremata essa laçadinha da agulha, porque a gente tá trabalhando com pontos baixíssimos. Vamos para a próxima alça, puxamos o fio e já arrematamos. Entramos na próxima laçada, puxamos o fio e já arrematamos. E assim a gente vai trabalhar até o finalzinho lá. Puxamos e arrematamos. Olha como fica bonito essa lateral da pétala. Entramos na laçada com a agulha aqui e já arrematamos. E assim a gente vai fazendo toda essa lateral. Com essas laçadas, a gente vai pegando na laçadinha e finalizei essa lateral. Agora, eu venho no próximo ponto de base, já não pego no mesmo ponto que eu trabalhei todas essas alças,
venho aqui no próximo ponto, entro com um ponto baixo, dou uma laçada, porque aqui eu já vou trabalhar a próxima pétala. 1, 2, 3, 4 correntinhas, como a gente fez da outra vez. 1, 2 laçadas no mesmo espaçamento. Eu entro e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3 laçadinhas, entro e faço um ponto alto triplo. No próximo, 1, 2, 3 laçadinhas, entro no mesmo espaçamento e farei um outro ponto alto triplo. Tenho um agrupamento de 4 pontos altos diferenciados, um formado de 4 correntinhas, um outro que é duplo de 2 alças e os outros são triplos formados por 3 alças. Dou uma laçada na minha agulha, vou pular a primeira sequência de pontos, a segunda e na terceira eu entro. Entrei aqui, puxo o fio para frente, dou uma folgadinha para não ficar encolhido, uma laçada, passo por dentro das 2 alças e não finalizo. Tenho 1. Entro novamente, puxo para frente, dou uma laçada, passo por dentro das 2 alças e não finalizo. Tenho 2 pontos, uma laçada, entro novamente, puxei para frente para dar uma folgadinha, passo por dentro das 2 alças e não finalizam. Uma laçada, passo novamente, puxo a alça para frente, uma laçada, passei por dentro das 2 alças e não finalizei meu ponto alto. Tenho 4 pontos aqui já feito. Uma laçada, entro novamente, puxo o fio para frente, dou sempre uma folgadinha, uma laçada, arremato as 2 alças, volto uma laçada, entro de novo, puxo o fio para frente, uma laçada, passo por dentro das 2 alças. Aqui nós já temos 6 pontos, 6 meio pontos altos feitos. Uma laçada, entro novamente, puxo o fio para frente, uma laçada e passo somente por dentro das 2 alças. Tenho 7. Uma laçada, entro de novo, puxo o fio para frente, uma laçada, arremata as 2 alças, tenho 8 pontos altos, meio pontos altos feito. Uma laçada, entro novamente no espaço, puxo o fio para frente, uma laçada, passo por dentro das 2 alças. Tenho agora 9 meio pontos altos feitos. Aqui no ponto de base, eu entro, puxo o fio para frente. Aqui é um meio ponto que nós faremos inicialmente. Passo por dentro das 2 alças, uma laçada, tiro mais 2 alças, uma laçada, puxo mais 2 alças. E aqui eu vou arrematando de 2 em 2 alças. Dou uma laçada na agulha e puxo 2 alças. Sempre de 2 em 2 alças, até chegar lá no finalzinho e finalizarmos as 2 últimas alças. Finalizei. Agora farei 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto picu. Faço o ponto picu. E nas alças que se formaram aqui em cima, eu vou fazer tudo em ponto baixo, que é aquele que eu entro com a agulha, puxo o fio e já arremata a alça que está aqui na minha agulha. Entrei, puxei o fio para frente e arremato. Entrei na alça, puxei o fio para frente e já arrematei a alça que estava na agulha. Entro com a agulha, puxo o fio para frente e já arremata. E vai ficando esse detalhe bonito sobre a pétala da flor. Entro novamente, puxo. Toda essa lateral é feita com pontos baixíssimos, pegando por dentro das alcinhas. Entro na alcinha e puxo o fio e já faço um ponto baixíssimo. Pronto. Venho pro ponto que fica logo à frente, eu já não vou entrar mais no mesmo ponto de base, sim no ponto que fica à frente e faço um ponto baixo. Vou subir mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. O trabalho é todo de repetição. Então, vamos lá. 1, 2 laçadas, entro no mesmo espaçamento e já faço esse ponto alto duplo.
1, 2, 3 laçadas, entro no ponto de base e farei esse ponto alto triplo. Novamente, 1, 2, 3 laçadas na agulha, entro no mesmo espaçamento, no mesmo ponto de base e farei esse outro ponto alto triplo. Fiz o ponto alto triplo, já tenho aqui 4 sequências de pontos, sendo que o primeiro são 4 correntinhas, um ponto alto duplo e os outros são 2 pontos altos triplos. Dou uma laçada na agulha, venho aqui envolvendo o primeiro, o segundo e o terceiro, entro aqui e vou fazer 9 meio pontos altos. Fiz o primeiro, entro com a agulha, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Feito isso, eu venho aqui no ponto de base à frente e faço um ponto baixo arrematando as 2 alças. Agora, eu venho arrematando de 2 em 2 alças. 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2, 2, tá vendo? Mais 2, mais 2 e essas 2 últimas. Farei 1, 2, 3 correntinhas, porque agora eu vou fazer o ponto picu, passo por dentro das 2 alcinhas, faço o ponto picu, e nessas alças que se formaram na lateral, eu vou fazer pontos baixíssimos. Entro com a agulha e puxo o fio e já arremata a alça que está na agulha, essa alcinha que tá aqui na agulha. Entrei, puxei o fio e já arrematei a alça. Aqui também. Entrei com a agulha, puxei o fio, arrematei a alça que já se encontrava na agulha. E aqui essa sequência é toda dessa forma. Entro na alcinha e puxo o fio e já arremata a alça. Fica um trabalho perfeito, fica um trabalho muito bonito. Entro aqui nessa última. Olha como fica bem trabalhado, estão vendo? Já tá quase pronto, praticamente, né? Agora, eu venho no ponto à frente de base, entro com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2 laçadinhas, entro no mesmo ponto de base que eu iniciei e vou fazer esse ponto alto. Agora, eu faço um ponto alto triplo, entro no mesmo ponto de base e faço esse ponto. Passo por dentro de 2 alças, mais 2 alças. Novamente, 3 laçadas na agulha, entro no mesmo ponto de base. E aqui eu venho finalizando de 2 em 2 alças. Uma laçada, passo por esse bloquinho de 3 pontos altos, entro aqui e já vou começar a fazer a minha sequência de 9 pontos altos feitos apenas as 2 alças. Ou seja, eu fiz 9 pontos, meio pontos altos. Então, vou fazendo. Cuidado para não apertar muito o ponto. Puxou a laçada para frente, dá uma folgadinha, porque a gente tá fazendo o ponto alto, mas é pela metade, que é o meio ponto alto. Uma laçada, entro, puxo, estão vendo? Dou uma folgadinha, não posso deixar apertado assim que fica enrolado, tenho que dar uma folgadinha. Uma laçada, passo por dentro dos 2 pontos. Aqui eu já tenho uma sequência de 2, 4, 6, 8 meio pontos altos. Dou uma laçada e vou fazer aqui esse último. Passei por dentro. Agora venho no ponto à frente, entro, faço um ponto baixo
Já arremata esse ponto baixo, tá vendo? Passei pelas duas alças, uma laçada, e venho fazendo as duas alças até finalizar o meu trabalho. Passei por dentro de duas alças, por dentro de mais duas alças, mais duas alças, mais duas alças. 1, 2, 3 correntinhas, entro entre as duas alcinhas, estão vendo? E faço um ponto picu. Feito o ponto picu, eu venho nas alças que estão aqui na lateral e vou fazer todo de meio ponto, que é aquele que eu entro com a agulha, puxo o fio e já arremata a alça. Então, pego aqui, puxei e arrematei. Entro novamente na alcinha, puxo e já arremato. Todo o trabalho é feito dessa forma. Vejam que o trabalho é todo de repetição. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 pétalas prontas. O trabalho fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas feitas. Então, façam aí o trabalho. Quando a gente estiver fazendo a última pétala, eu retorno com vocês. Voltando aqui com vocês, já fiz os meus 9 meio pontos altos. Venho no ponto de base, entro com ponto baixo, puxo o fio, arremata as duas alças, uma laçada, arremata as duas, outra laçada, arremata as duas, outra laçada, arremata as duas, e aqui eu vou arrematando de duas em duas alças até chegar lá no finalzinho do trabalho. De duas em duas alças eu vou arrematando. Arrematei as duas últimas alças, pronto. 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto picu. Feito o ponto picu, eu vou fazer tudo aqui de pontos baixíssimos. Entro com a agulha, puxo a laçada e já arremato essa alça daqui que ficou na minha agulha. Vai ficando esse detalhe muito bonito. Dou uma laçada, entro na alcinha e puxo e já arremata a alça. Entro, arremata a alça. Entro novamente, arremata a alça. Arremata a última alcinha. Não, ainda tem mais uma. Arremata a última alça. E venho no ponto de base, no mesmo ponto de base aqui, e já fecho com ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou cortar o fio. Cortei o fio, vou puxar. O trabalho tá assim, cortei o fio, estão vendo? Agora, eu enfio a agulha para poder costurar a nossa pérola. Vou enfiar a agulha. Aqui eu vou trazer esse fio para trás, entro aqui. Viro o trabalho. Esse fio inicialzinho, depois a gente amarra e corta. Entro com a agulha novamente para frente. Passo a pérola. Dou uma ajeitada para ela ficar no lugarzinho certinho. Tá no lugar certinho. Entro novamente com a agulha. Vou dar mais uma voltinha nela para ficar fixo. Entro por dentro da pérola. Passo o fio para trás. E já dou um nozinho. Corto o fio. E a nossa flor para aplicação está pronta. Olha como é linda. Aqui nós temos diversos tamanhos. Pessoal, se gostou da aula, deixa o like de vocês. Não esquece não, que é para que o YouTube entenda que é um canal que tem um conteúdo bacana e possa estar passando para outras pessoas. Então, aqui nós temos diversas flores feitas com linhas diferentes, mas com a mesma receita, com o mesmo modelo. Então, aproveitem essa receitinha e façam diversas flores para diversas aplicações do trabalho de vocês.
Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e até a nossa próxima aula e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.